Receber o mensageiro dessa noite, amém, para que Deus possa usar o pastor Edson. Glórias a Deus. Pai poderoso, em nome do teu filho Jesus, Pai, está aqui a tua igreja, Senhor, a tua noiva, e a tua noiva quer ouvir o Senhor falar, Pai. Senhor, com certeza nós queremos também ouvir, Senhor, ó Deus, as tuas palavras, a instrução, Senhor, porque as tuas palavras sempre nos farão bem, Senhor. Usa, portanto, o teu filho, Senhor, para a tua glória. Usa na liberdade, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, irmãos, um pouquinho. Nós vamos acompanhar a palavra. Hoje eu lancei mão do recurso aqui do projetor. Em casa eu fiz em vez de esboçar aqui, como eu sempre faço, eu fiz um pouquinho diferente. E nós vamos acompanhar a palavra do Senhor aqui no projetor também. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O livro que nós vamos ler é capítulo 8 de Lucas. Lucas, capítulo número 8. Glórias a Deus. Exaltado seja teu santo nome, Senhor. Capítulo 8, versículo de número 4. Aleluia. Louvado seja teu glorioso, santo e poderoso nome, Senhor. Aleluia. Tá um pouquinho pequeno, né? Mas que bom que a gente tem a Bíblia na mão. Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade? Então, amém. Vamos lá acompanhando. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Isso é para nós, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Interessante, né? Deu para perceber a relação de intimidade, de trato com aquele que é íntimo, aquele que é o amigo, aquele que faz parte, que está junto. O trato é um pouco diferente. Não fala deixando assim, mas fala diretamente, abertamente, de forma muito clara, de forma que todos nós entendamos, de forma que nós conhecemos. Esta parábola fala sobre um semeador. Se você olhar no dicionário, semeador é aquele que sabe semear. Não é aquela pessoa que simplesmente sai jogando semente. É uma pessoa que sabe semear. Eu, particularmente, não tenho essa habilidade de, na parte agrícola, saber se eu abrir um buraco e me der um saco de semente, eu não sei, particularmente, quantas sementes eu devo jogar dentro daquele buraco. Eu não sei.
de que forma eu tenho que fazer, qual é, a gente passa nas plantações, lá onde a região onde eu moro, tem muitas plantações, e é bonito passar e ver assim, tudo fileiradinho, a forma, ou como vai sendo plantado, e eu vejo que cada tipo de plantação, ela tem uma característica, cada tipo de alimento tem uma característica um pouco diferente uma coisa da outra. Mas isso é uma habilidade do agricultor. Ele conhece aquela terra, ele sabe como tratar aquela terra, ele sabe de que forma ele tem que de que forma ele tem que fazer aquelas valas para sementes serem jogadas, quantidade de semente, o tipo de semente, o local que ela vai ser jogada. O semeador, ele conhece, sabe? Ele tem essa habilidade, o agricultor, ele tem essa habilidade. Ele sabe porque isso faz parte do seu trabalho. Ele é especialista nisso, no que ele faz. Mas se eu, talvez você que não tem habilidade for fazer, a gente cometa algum erro. E quando nós olhamos para esta parábola, fala de 4 tipos de semente. Ou 4, na verdade, 4 tipos de semente não. Uma mesma semente, que tiveram 4 tratativas diferentes. Ou agiram de forma, ou tiveram a sua germinação, o seu crescimento, desde o seu broto, de forma diferenciada uma da outra. Né? E os discípulos interrogaram Jesus, perguntou, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Quando ele falou, que parábola é essa? O que o senhor está querendo? Seja claro, Senhor, conosco. Em outras palavras, eles queriam entender exatamente o que Jesus estava falando sobre aquilo. Né? Daniel, pode passar para o próximo. E aí no versículo 11, o Senhor Jesus diz assim, só 11. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. É dessa semente que o Senhor Jesus estava falando. É desse tipo de semente que o Senhor Jesus estava falando. Tá? Próximo, Daniel. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem crendo. Para que se não salvem crendo. Há muitas pessoas que dizem assim, eu preciso ver, alguma coisa tem que acontecer, porque aí sim eu vou passar a acreditar. Na verdade, elas não estão crendo simplesmente. Elas precisam que alguma coisa aconteça de fato, como que se Deus tivesse que provar alguma coisa, mas não há a crença na palavra do Senhor, a confiança de que aquilo que está sendo dito acerca da palavra de Deus irá se cumprir, independente de uma promessa ou de uma palavra que ela é dita num certo momento, e ainda nós não consigamos ver a consequência, a ação ou o cumprimento daquilo que nos foi dito. Então é muito interessante aí o que acontece. Aí entra uma oportunidade para que o diabo venha e tire aquela palavra porque quando não há crença, quando não há confiança, quando a pessoa não crê, ela entra em dúvida. Se aquilo realmente é da palavra de Deus, se veio de Deus, se é para ela, se vai se cumprir, se está certo ou não está, começa a entrar um monte de questionamento, porque quando a gente crê, a gente elimina toda e qualquer hipótese e resta simplesmente a crença. Mesmo que nada esteja acontecendo, nós continuamos o quê? Crendo, acreditando. Isto é crença, isto é fé, isto é confiança. Quando não se emprega confiança e fé naquilo que foi dito acerca da palavra de Deus, que é a semente que o Senhor nos dá diariamente sobre a nossa vida, há-se uma oportunidade para que o diabo venha e tire aquela semente que foi colocada no coração da pessoa. E aquela semente não consegue germinar. Porque ela não teve fé e confiança. E a palavra do Senhor diz o quê? A respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que já chegam diante de Deus confiem, tenha confiança de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele está dizendo. Quando Deus dá uma palavra minha a você, muitas vezes de forma generalizada para a igreja, como está sendo uma pregação,
E aí o Espírito Santo na nossa vida, que atua de forma maravilhosa, conhece a minha e a tua necessidade e pega aquela palavra e direciona exatamente para aquilo que nós estamos necessitando. E aí nós cremos nessa palavra, nós acreditamos, confiamos, quando nós agarramos e deixamos que os questionamentos de lado e deixamos que os porquês, que muitas vezes nós queremos receber as respostas de forma imediatista, como se querendo, de forma inconsciente, ver se Deus é capaz e se Ele vai realizar aquilo que Ele disse mesmo na nossa vida. Não é confiança. Não é fé. Você não está, nem eu nem você estamos crendo naquela palavra que foi dita. Todo aquele que crê na palavra, simplesmente agarra para si. Ele toma aquela semente e guarda dentro dele. E muitas coisas vão acontecer, mas a palavra está lá, firme, guardada, porque ela está escudada pela fé, pela confiança. E quem tem pouca fé? E quem não tem tanta confiança assim? O que é que o Senhor recomenda? Peça a Deus, porque Ele vai nos prover de fé e confiança para nós. Olha que interessante. Deus vai quando nós temos necessidade de crer naquela promessa do Senhor, nós vamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa debilidade, reconhecemos a nossa fragilidade, clamamos a Deus para confiar e acreditar naquilo que Ele próprio nos prometeu, e o que é que Ele faz? Dá fé. Se é comigo, com você, você fala para uma pessoa alguma coisa e depois ela vem, fala, mas me ajuda aí a acreditar no que você está falando. Você vira as costas e fala, se você não quer acreditar no que eu estou falando, então fica na tua. Então fica aí com o teu jeito, você não está acreditando no que eu estou falando. E é que nós somos complicados, que nós somos homens, falhos, limitados, mas Deus não se compara a homem nenhum. Deus é excelso. E aí o inimigo tem a oportunidade de fazer o quê? Arrancar aquela palavra do coração. Próximo, Daniel. Os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. No tempo da tentação, se desviam. Então recebe a palavra, acredita, se alegra, o Espírito Santo testifica, continua acreditando, continua confiando, mas aí vem a provação, aí vem a tentação, porque o diabo não dorme, ele não fica lá esperando ver se aquilo vai germinar, porque ele sabe que se ele não agir, aquilo vai se engeminar e ele vai ficar sem ação sobre a vida daquela pessoa. Então ele começa a tentar assim para que a pessoa, de diversas formas, nas astúcias que ele tem, fazer de todas as formas para que a palavra que foi pregada, que a pessoa acreditou, que a pessoa confiou, que ela passe a desacreditar. Obrigado. Que ela passe por um tempo, porque está demorando tanto. Nossa, mas eu criei, e aí começa a vir a dúvida. O tempo com a gente é um negócio complicado. Ai. Se tiver num lugar onde a água está subindo, enquanto está ali no teu pé, você ainda fica até meio ressabiado. Mas começou a subir um pouquinho mais, você já fica mais atento. E aí, se chegar até o próximo do pescoço, já começa muitas vezes a se desesperar. Só que Deus vem no tempo certo, no tempo determinado, por um propósito específico que Ele tem. Não é que é para Ele provar que Ele é Deus, que Ele não precisa disso. Mas é necessário que nós continuemos acreditando e confiando no Senhor. Receba a palavra. É interessante que muitas e muitas pessoas creem, ouvem a palavra, acreditam e confiam, e passa-se um período, como aquilo demorou para se cumprir no seu entendimento. Porque se a palavra não se cumpre no momento que nós estamos esperando e acreditando que ela deveria se cumprir, é porque alguma coisa Deus tem a tratar e a trabalhar na nossa vida, de forma que nós não estamos preparados ainda para receber aquilo que Deus falou conosco.
Isso não quer dizer que Deus não vai cumprir, quer dizer que Deus tem um tempo certo, e aquele não é um tempo certo porque Deus sabe o porquê, não é eu nem você. Há respostas que nós não vamos conseguir encontrar. Há resposta que nós vamos procurar, nós vamos clamar, nós vamos ajoelhar ali. Não é que Deus vai deixar a gente ter resposta, muito pelo contrário. Mas a resposta, o entendimento vem no tempo de Deus, quando Ele sabe que nós estamos preparados para receber aquilo. E ter entendimento e maturidade. Para saber que aquilo que Deus fez, da forma como foi feita, foi o melhor para a nossa vida. Há pessoas que se desesperam e não conseguem esperar. Quando diz assim, espera pois no Senhor. Espera pois no Senhor. Esperar é complicado. Descansa no Senhor. Ai, ai, ai. É um estreito. Mas é possível. Porque não é a nossa força, a nossa dependência. O Espírito Santo de Deus, Ele que nos ajuda a nós termos confiança e esperar nas coisas do Senhor. E quando não se espera, não se confia, a coisa se complica. Próximo, Daniel. E aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida. E não dão fruto com perfeição, porque estão sufocados. Porque entra numa guerra, numa luta, em querer que as coisas terrenas nos favoreçam pelo fato de nós sermos os filhos do rei. Quem que já não ouviu? Tem até adesivo. Sou o filho do rei. Então, esse mundo é meu. Ou alguma coisa parecida por aí. Né? Eu sou filho do rei. Enche o peito. Eita, que negócio estreito esse negócio de filho do rei. É, filho do rei. Filho do rei é cobrado, hein? Tem que andar conforme estabelecido pelo rei. Mas há pessoas que ficam tão enraigadas ainda a coisas dessa vida, que o que foi dito nessa noite, que a nossa riqueza, a nossa pátria, ela é da onde? Ela é daqui? Ela é do alto? E nós devemos buscar, a palavra do Senhor nos instrui a buscar as coisas que são da onde? Do alto. Então, quando alguém se enreda por esse lado, de buscar as riquezas desta terra, e os deleites, e os prazeres desta vida, que são atrativos, que são muito gostosos para a nossa carne, entra-se um conflito de choque entre o querer da carne e a vontade do Espírito. E é uma guerra constante que nós temos, diz a palavra do Senhor. Em Gálatas, fala sobre as obras da carne e fruto do Espírito. É uma guerra constante. Deus sabe que nós temos necessidade. Estávamos conversando outro dia, eu, pastor Arlindo, a respeito das coisas que o Senhor nos provém aqui nessa terra, que nós podemos descansar e esperar no Senhor, que são o comer, o beber e o vestir. E aí todo mundo fala assim, e as demais coisas serão acrescentadas, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí toma aquilo e fala, e não é, irmãos, não é isso. Não é. O básico Deus vai nos prover, sim. Mas por um propósito, quer dizer que a nossa santidade, o nosso relacionamento, o problema é esse, que nós não queremos, muitas vezes, de uma forma até inconsciente, crescer espiritualmente porque ficamos amarrados nas coisas terrenas. Quando a pastora Silvia disse aqui da questão de Paulo e os apóstolos, que para eles estavam tão ligados, eles já não pertenciam mais a este mundo, porque tão desligados deste mundo eles estavam, que eles se desligaram tanto desse mundo terreno, mas se ligaram tanto das coisas de cima, que eles já eram de cima. As suas atitudes, os seus valores, já não eram mais essa terra. Eu sei que todos nós aqui tem necessidade, eu sei que todos nós aqui queremos e nos alegramos quando o Senhor nos agracia com coisas, com bens dessa terra, com riquezas desta terra. É lógico que é agradável, lógico que é muito bom tudo isso. E Deus tem nos provido dessas coisas pela misericórdia do Senhor, mas não por troca, por provar que, olha, eu estou te dando isso, está vendo como eu sou Deus? Você está com um carro aí porque eu sou Deus e estou dando esse carro na tua mão
Para com isso. Para com isso, porque esse pensamento é errado, é um pensamento terreno. É um pensamento que o diabo quer pôr na cabeça dos servos do Senhor, de relatividade, achando que você é abençoado se você tem isso ou aquilo. E não é isso que a palavra do Senhor diz, muito pelo contrário, está dizendo que se a pessoa está tão ligada nas riquezas desta terra, dos deleites desta vida, ela facilmente sufocará a palavra do Senhor, porque entra em conflito as coisas terrenas com as coisas de Deus. Não tem como. E muitos se perdem, como conseguem crescer espiritualmente, porque estão como essa planta que eu coloquei aqui, que eu achei essas imagens aqui, coloquei essa plantinha que está tentando crescer no meio desses espinhos aqui, mas não consegue, está sufocado, atrapalha o crescimento, porque são espinhos mesmo que dificultam o crescimento natural. E é uma oportunidade para aquela palavra do Senhor, ela fique sufocada na vida da pessoa. Ela recebe, ela crê, mas não consegue produzir. Ela crê. E quantos de nós, servos do Senhor, que temos a palavra sufocada dentro do nosso coração e na nossa vida? Não crescemos. Não crescemos. Não crescemos da forma como Deus quer que cresçamos. Porque alguma coisa ainda nos sufoca, alguma coisa ainda nos enreda, nos enlaça, nos prende às coisas deste mundo. Próximo, Daniel. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. A terra estava preparada, a semente cai, na medida certa, do jeito certo, na estação correta, ela germina, cresce e dá fruto. E multiplica-se. E nós somos esta terra. Nós somos esta terra. Eu não quero colocar em dúvida nenhum de nós aqui. Porque nós somos esta terra. Porque se nós estamos aqui, se aqui nós estamos louvando e adorando a Deus, a palavra do Senhor caiu no nosso coração e Deus foi lá e começou a trabalhar naquela terra e transformou essa terra ruim em terra boa. E é a nossa vida, nosso coração. Glórias a Deus. É difícil você plantar em um lugar que não é favorável. Uma terra boa, ela é mais fácil de plantar. As outras são complicadas. Se você for plantar ali num lugar no meio de pedra, de espinho, não é favorável. Mas tem agricultor que consegue ainda plantar em lugares que você até olha assim e fala, como foi possível fazer uma plantação aqui? Porque aquela era a terra que o agricultor tinha disponível para trabalhar. E ele não abre mão da terra que ele tem disponível para trabalhar. E ele trabalha. Próximo, Daniel. João 15, do 1 ao 8. Vamos ler, irmãos. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, pode encontrar. João 15, 1 ao 8. Embora está aqui na tela, mas está um pouco pequeno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o teu santo nome. Um pouquinho para frente só. João 15, 1 ao 8. Aleluia. Amém, irmãos? Quem disse isso? Olha só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aleluia, Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ora, só um pouquinho aqui nesse versículo 2. Eu fiquei batendo sobre aqui, fui pesquisar um pouco
sobre o cultivo de uva, das parreiras, né? E o agricultor, ele, quando está vendo a parreira crescer, a videira crescer, a parreira, ou qualquer outra planta, se tiver um galho seco ali, ou defeituoso, ele corta. Porque aquele galho, ele impede o desenvolvimento dos galhos bons. Então, para cuidar daquela videira, para que ela dê bastante fruto, ele tem o cuidado de sempre estar cortando aquele galho defeituoso, aquele galho seco, muitas vezes, que aquele não vai ter mais utilidade, já está seco. E ele fortalece os ramos bons para que ele dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu e você, nós já estamos limpos. Sabe aquelas arestas, aquelas coisas, aquelas tranqueiras que a gente tinha, que nos impedia crescer na presença de Deus? Deus foi lá e cortou e fez com que nascesse, e nós produzimos na presença do Senhor. Então nós somos dessa terra. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. O pastor iniciou o culto dizendo que tem que ser com o Senhor Jesus. Em tudo tem que o Senhor Jesus estar na frente, porque senão não dá certo. Tem que estar ligado na videira. Se quisermos produzir alguma coisa, temos que estar ligado na videira. Nós temos que estar ligado no Senhor. Não tem jeito. Jesus, no capítulo 5, disse, reafirmando novamente, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo, e ardem, porque não tem mais utilidade. Se vós estiverdes em mim, olha, presta atenção nesse trecho aqui, irmãos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Eu volto um pouquinho no versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Primeiro, se eu e você estamos ligados no Senhor, não pelo fato simplesmente de termos aceitado a Cristo, mas se eu e você estamos provando da mesma seiva que corre naquele galho, naquele caule, naqueles galhos, nós estamos sendo alimentados da mesma proteína, da mesma coisa, do mesmo alimento. Se eu e você estamos ligados em Cristo, e o sangue de Cristo que corre no Senhor, que foi derramado naquela cruz do Calvário, corre hoje em nós, nós somente faremos a vontade do Senhor, e não a nós. Então, quando eu e você tivermos que abrir nossa boca para pedir alguma coisa, você não vai pedir, e eu também não vou pedir, para o meu e para o teu próprio deleite. Mas vamos pedir alguma coisa que edifique o reino do Senhor e o crescimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Por isso o Senhor tem a confiança de dizer, se você está ligado em mim, se eu estou ligado em mim, se você está em mim, e as minhas palavras estão em você, então você pode falar. Porque eu sei que você não vai abrir a boca negligentemente para pedir alguma coisa que é do seu próprio coração. Porque é impossível. Porque aí a nossa vida, como ela tem que ser mortificada a cada dia, e Cristo viver em nós, e nós não termos mais a reação a ponto de deixar que o nosso próprio coração domine a nossa vida, então nós somos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. E Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a terra em que Ele planta, não somente naquele plantão, mas que Ele planta diariamente. Porque sobre a minha e a tua vida, diariamente nós recebemos alguma coisa da parte de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra, e aquilo é um revigorante, é um alimento diário para a nossa alma, que nos coloca de pé, a nossa confiança nos faz crescer na presença do Senhor, dia após dia, como um alimento, como uma árvore, como uma videira que pega o seu alimento e puxa o seu alimento e distribui para os seus galhos.
Assim o Senhor, através daquela cruz do Calvário, também que Ele deu a sua vida, aquele sangue derramado, hoje nós somos alimentados pelo pão da vida, que diariamente cai sobre nós. Diariamente cai sobre nós, nos alimentando, nos fortificando. Então, se nós estamos verdadeiramente em Cristo, de tal forma que nós não temos mais agora, no abrir da minha boca, da tua boca, o que sai é simplesmente a direção de Deus, isso é maravilhoso. Se aquilo que nós produzimos, os frutos que nós produzimos diariamente, vem da videira, glória a Deus. Se o meu e o teu pensamento hoje é o pensamento de Cristo, glória a Deus. Se o meu e o teu coração hoje foi verdadeiramente ou completamente trocado, hoje eu e você temos um coração puro na presença do Senhor. Só que tudo que eu e você fazemos diariamente, tudo que eu e você pensamos diariamente, todos os frutos que eu e você brotamos diariamente, produzimos diariamente, vem da parte de Deus. Tudo que acontece em nós hoje, eu posso me espelhar, me assemelhar para dentro da palavra e trazer para dentro do contexto bíblico, que eu vou encontrar que a minha atitude está enquadrada aqui conforme a palavra do Senhor, 100%. Nós sabemos que não acontece dessa forma. Mas eu e você somos terra boa. Eu e você somos terra nas mãos do agricultor. Próximo, Daniel. Dentro de um mesmo coração. Muitas vezes cai palavra. Vem a palavra de Deus sobre mim e sobre ti. E muitas delas parece que são levadas. Partes são levadas. Muitas e muitas vezes parece que a palavra cai, vem para a gente, e parece que temos alguma coisa dentro de nós que ainda como pedra não dá o crescimento, que está estreitando, está sufocando, está dificultando, que não consegue criar raiz, que não consegue se aprofundar, que não consegue se fixar. Dentro de mim, de você, muitas vezes caem sementes que ficam ali, embaranhadas em tantas outras coisas, dentro do meu e do teu coração, sufocando, que não dá crescimento também. Está lá. Mas não consegue produzir da forma como deveria se produzir. Mas é uma terra boa. É uma terra boa. O que eu quero dizer, segundo aquilo que eu estava orando hoje à tarde, Deus me deu essa pregação. E desta forma, eu falei, Senhor, não é novidade para mim nem para você isso. Porque bastaria uma vez ouvir a palavra do Senhor e se tornar praticante, ou bastaria uma vez para nós lermos a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, e nos tornarmos praticantes da palavra do Senhor, para nós simplesmente já estarmos preparados para não fazer mais parte deste plano terreno. Só que não é isso que acontece. Parte da palavra do Senhor que é derramada do céu, do alto pelo Senhor sobre nós, parte não produz, parte não germina, partes são sufocadas e tantas outras são levadas por tantas coisas. Porque se não fosse assim, tudo que eu ouvisse, bastaria uma pregação. Bastaria um esclarecimento acerca da palavra. E pronto. Mas não é isso que acontece.
Quantas e quantas vezes temos que ler trechos, e passagens, e capítulos, e versículos, e martelarmos, e martelarmos. Eu me lembro uma vez, eu adotei uma estratégia comigo mesmo. Escrevi assim no papel. Todo homem seja pronto para se irar, tardio em falar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio para se irar. E coloquei aquilo no bolso. E toda vez que eu enfiava a mão no bolso, eu lembrava daquele versículo. E toda vez que eu tirava, eu tenho que trabalhar nesse negócio aí na minha vida, desse lado. Eu não estou preparado ainda. Aí, mudava de calça, mudava o versículo também para outra calça. E assim fazia. E durante um bom tempo. E os irmãos pensam que eu já estou preparado assim? Não estou. E aí me dá conta de quanto é a nossa dependência do lavrador, por misericórdia. Quanto é a dependência que nós temos do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é que nós não somos consumidos. Não podemos nos enganar achando que nós simplesmente, por sermos terra boa, dentro do nosso coração como um todo, tudo que está lá dentro é bom. Até porque diz a palavra do Senhor nosso Deus que o nosso coração, o coração do homem, ele é enganoso. E não tem ninguém que decifre, não tem ninguém que entenda, a não ser o próprio Deus. Então, que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós precisamos que Deus trabalhe na nossa vida. Nós precisamos dar liberdade para que Deus trabalhe em nós. Como eu disse anteriormente, o agricultor ele vai trabalhar na terra que ele tem disponível. Em se tratando de Deus, a minha e a tua vida, o que ele tem que trabalhar na minha vida, ele não vai. O que ele tem que trabalhar nessa terra, ele não vai trabalhar na vida do irmão para atingir. Não vai trabalhar na outra terra, na vida do outro irmão, na vida da outra irmã. É na minha terra. É comigo o trato. É particular. É individual. Então, você e eu somos a terra disponível que Deus tem nas suas mãos para trabalhar. Então, nós não podemos dificultar o trabalhar do Senhor. Porque fazer pouco da palavra no sentido de deixar que ela caia por cair. Uma pregação. Nem lembro, eu fui no culto, não lembro a pregação. Sei nem o que aconteceu. Li uma palavra hoje, eu só exercitei que nem uma pessoa que repete um ato. Não guardei nada. Não meditei. Não me esforcei para tal. Não busquei de Deus o entendimento do que é que Deus estava querendo falar comigo naquilo que eu li. No alimento que Ele me deu. Muitas vezes nós deixamos a coisa acontecer fluindo. E o diabo rindo. Deixa lá. Deixa ele pensar que está abafando. Deixa ele pensar que o coração está preparado. Deixa ele pensar, deixa lá. Não vou nem mexer com ele. A pessoa fala, está vendo? Eu sou do Senhor, tenho a marca do Espírito Santo e aqui o diabo não entra. Já está dentro da onde ele quer. É palavra madura. É alimento profundo. Mas é a realidade. Mas o Senhor diz que nós somos terra boa. Em Provérbios 29, está aqui, 29:1, eu coloquei aqui. O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, não quer dar ouvido, se endurece. De repente será destruído sem que haja remédio. Em outra versão diz, virá sobre ele repentina destruição. Mas isso é um extremo, tá? Porque Deus não desiste. Deus não abre mão. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver oportunidade, Deus está trabalhando. Porque não é a minha atitude e a sua que justifica. Não é a minha e a tua fidelidade que justifica, porque a palavra do Senhor diz, ainda que vós sejais infiéis, todavia eu permaneço fiel. E o plano de Deus é para que todos sejam salvos. Estejamos, foi lido aqui,
A Kátia leu no trecho aqui, a oração de Jesus ao Pai, clamando: Pai, eu quero que onde quer que eu esteja, eles estejais também. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando eu e você dizemos não, o Senhor Jesus está falando: eu ainda não desisto de você. Eu não desisto de você. Quando eu e você se endurece, ele fala assim: a tua terra está cheia de pedra, mas eu vou tirar, eu vou trabalhar. Porque ele é o único que consegue arar a terra de tal forma, a tirar todo o tronco, todo o tropeço, toda a pedra, todo engano, tudo aquilo que possa impedir com que a palavra do Senhor frutifique e floresça sobre a nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela é eficaz para produzir aquilo que o Senhor mandar. E quando Deus manda, e Deus já mandou na minha e na tua vida, que a palavra te faça a diferença na minha e na tua vida. Aleluia! Por mais que nós nos endureçamos, por mais que nós ainda não reconheçamos que temos pedra, que temos espinhos, que temos semente largada ao léu na nossa vida, que é a palavra de Deus que nós não damos muitas vezes confiança e ouvido naquilo que Deus estabeleceu, Deus ainda continua dizendo, aleluia, eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Ou por mais que a terra estiver doente, por mais que a terra estiver complicada, por mais que a terra estiver contaminada, o Senhor continua dizendo, eu sou o Senhor que te sara a terra, aleluia. Porque a palavra do Senhor há de frutificar, há de produzir na minha e na tua vida, naquilo que Deus determinou, porque o plano do Senhor, ele não pode ser impedido. Então creia, acredite, mas reconheça a minha e a tua dependência do Senhor em relação àquilo que está dentro do meu e do teu coração, que Deus ainda precisa trabalhar, retirar, remover e transformar, mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você reconheçamos, Deus, eu tenho sim isto dentro da minha vida. Deus, eu estou agindo dessa forma sim. Quantas vezes tenho ouvido a tua palavra e tenho simplesmente feito como entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Até papagaio repete de forma inconsciente aquilo que você ensinar para ele. O Senhor nos deu o espírito de sabedoria. Não temas, porque o Senhor, Ele é aquele que te sara. Está ferido? Está complicada a tua terra? Que jeito que está a tua terra? Talvez você pense que está de um jeito. Talvez a produção que esteja gerando, os frutos que está sendo gerado, você talvez ache que já é suficiente. Deus, deixa ele trabalhar, que você vê como é que aquela terra vai germinar, vai florescer muito mais, em abundância, aleluia. Quando você passa num campo bem trabalhado, num campo arado, num campo preparado, numa terra boa, dá gosto. É inevitável ver aquelas plantações, aquelas coisas, e não lembrar da maravilha do Senhor, que faz com que aquela semente caia, morra, e cresça e produza muito mais. Deus te abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passou? Glórias a Deus. Irmãos, não disperse ainda, só um aviso rápido. Sábado, nós temos um evangelismo semear. Você não somos semeador, mas agora para esse tipo de semente Deus nos preparou e nos fez aptos a semear. Nós sabemos como semeá-la. Então sábado nós vamos nos encontrar aqui na igreja às 1h30 e